Graça e paz, irmãos. Eu fiz um quadro da linha do tempo da história de Adão e registrei isso e vamos ver se a gente tira algum aprendizado. É para aqueles que gostam, os amantes do estudo da palavra de Deus, né? Ter mais uma ferramenta em mãos, tá bom? Isso tudo foi registrado lá em Gênesis 5. É muito interessante que lá o registro de Gênesis 5 começa assim, dizendo que este é o livro da genealogia de Adão. Ou seja, já havia, Moisés tinha registros com ele do que tinha acontecido no passado. E aí, com isso, ele pôde escrever, né? Ter todos esses detalhes para nós, que está no início do livro de Gênesis. Então, começa lá Gênesis 5 falando assim, né? A respeito de Adão. Adão, ele viveu 130 anos e gerou Sete. Mas antes, nós sabemos que antes de Sete, Adão gerou muitos filhos e filhas, né? Não é registrado para nós, inclusive Caim e Abel. Nós sabemos que Caim matou Abel, então agora o registro que Deus tem de Adão começa a partir de Sete. Então, com 130 anos, Adão gerou Sete. Nós não sabemos quanto tempo que Adão viveu dentro do jardim do Éden. Alguns irmãos sugerem que ele viveu 40 dias, apontando para aqueles 40 dias do Senhor Jesus, que ele passou no deserto, em jejum e sendo tentado por Satanás. Ou seja, Adão lá no jardim do Éden, com todo o conforto, né? Ele não venceu. Mas o Senhor Jesus no deserto, mesmo com escassez e com toda a dificuldade, ele venceu Satanás. Graças a Deus por isso. O Senhor venceu, graças a Deus. Bom, mas o registro que se segue é que ele, com 130 anos, ele gerou Sete. E um outro detalhe, ele gerou Sete segundo a sua imagem e semelhança. Lembra que Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus? Depois da queda, ele perdeu isso, né? E agora ele gera um filho segundo a sua imagem, já agora a imagem de Adão, né? Então esse é o registro que tem lá a respeito de Sete, que está em Gênesis 3, Gênesis 5, versos 3. Bom, Sete, ele viveu 105 anos e gerou Enos. E ele continuou vivendo, o total dos anos da vida de Sete foi 912 anos. E ele foi contemporâneo de Adão, que é o seu pai, 800 anos com Adão. Imagina, 800 anos é muita coisa. Mas vamos passando, vamos para frente. Enos, ele com 90 anos gerou Cainã. E viveu, o total da vida dele foi 905 anos. E 695 anos ele conviveu com Adão. Essa linha, deixa eu colocar uma observação aqui. Essa linha vermelha aqui, ó, é a linha da morte de Adão. Adão viveu até 930 anos. Então, por aqui a gente já vê quanto esses homens foram contemporâneos de Adão, conviveram junto com Adão. Olha só. E aí, então, Cainã viveu 70 anos e gerou Maalael, e teve um total da vida dele de 910 anos, e conviveu com Adão 605 anos, e assim por diante. Vamos chegar aqui em Enoque. Enoque é algo interessante. Enoque, Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Enoque, do ano de Adão, foi 622 anos. Adão tinha 622 anos quando Enoque nasceu. Olha só que interessante. E Enoque, então, conviveu 308 anos com Adão. Mas tem uma observação que ele andou com Deus. Então tem um registro de 300 anos andando com Deus. Ele viveu 65 anos e gerou Matusalém. E uma outra curiosidade, que o nome Matusalém significa quando esse morrer, o fim virá. Olha só que interessante. Irmãos, naquela época, dar nome, né, igual Adão deu nome para todos os animais, então isso também dá uma informação para nós que Adão tinha uma capacidade fora do comum antes da queda, que Deus o concedeu. Hoje nós damos nomes para os nossos filhos de qualquer maneira, né? Achamos o nome do médico, o nome do tio, e a gente vai dando nome para os nossos filhos. Mas naquela época, o nome tinha a ver com a característica, com o evento. Então, quando Enoque dá o nome de Matusalém, ele tinha uma visão profética. Então ele coloca o nome do filho dele assim, ó, quando esse morrer, o fim virá. E é muito interessante porque Matusalém foi o homem que mais viveu nessa terra, foi 969 anos. E ele conviveu 243 anos junto de Adão. Ele conviveu com Adão, ele conheceu Adão Matusalém.
esse tempo de vida de Matusalém, de 969 anos, mostra a longanimidade do Senhor para julgar a terra. Porque quando ele morrer, o fim virá. E profeticamente aconteceu isso mesmo, porque quando Matusalém morreu, aconteceu o dilúvio. Ele morreu no ano do dilúvio, olha só que interessante. E o Senhor foi longânimo até trazer o dilúvio, né? Mas vamos prosseguir na nossa linha do tempo. Ele, com 183 anos, ele gerou Lameque. E Lameque é o pai de Noé. Olha só que interessante. Mas Lameque conviveu com Adão 53 anos. O total de vida dele foi 777 anos. Mas ele conviveu com Adão 56 anos. Foi o que menos conviveu com Adão. Mas, irmão, eu por exemplo, eu tenho 53 anos. Convivi com meu pai uns 20, 25 anos. E eu sei a história dele, que ele me contava do passado, muitas coisas que aconteceram no passado. A minha irmã conviveu com o meu pai cerca talvez de 50 anos, mas conviver mesmo com ele, talvez uns 30. Ela tem história do meu bisavô. E vocês também devem saber histórias aí do passado. Quem veio, por exemplo, da Itália para o Brasil, né? Os descendentes da Espanha estão aqui no Brasil, da Alemanha. Então a gente sabe histórias longas. Agora imagine esses homens que conviveram com Adão. Eles conviveram com o primeiro homem. Lameque conviveu com Adão. Então toda a história dentro do jardim foi passada com integridade. São testemunhas, assim, esse que é testemunho ocular que passou para Lameque. Noé não conviveu com Adão. Foi, né, o que teve a questão do dilúvio. Mas o pai dele conviveu 23 anos com Adão. Então todas as informações, todos os registros já estavam então com Noé. Noé, então, com 500 anos, tem os seus 3 filhos, né, Sem, Cã e Jafé, né, é o registro. E depois, então, o dilúvio acontece. Aí acontece o dilúvio, olha só o que acontece. O dilúvio acontece no ano de 1646. Esse ano aqui, eu registrei, é o ano de 0 de Adão, né? Então, o ano 0 de Adão. Ou seja, aconteceu o dilúvio no ano da morte de Matusalém. Possivelmente Matusalém, então, morre um pouco antes do dilúvio, né? Lameque já tinha morrido, então só foi Noé, os seus filhos, sua esposa e as esposas dos seus filhos que entraram. Então toda a outra geração ficou para trás, mostrando a longanimidade do Senhor. Bom, isso é só um registro. Agora eu vou colocar um registro aqui. Olha só que interessante. Noé, ele conviveu com Cainã 179 anos. Olha só, Noé conviveu com Cainã, cadê Cainã? Então, 179. E Cainã conviveu com Adão 600 anos. Então, toda essa informação já foi passada. Noé conviveu com Maalael 224 anos, com Jared 289 anos, com Matusalém, né, que 590 anos, e com Lameque, que é o seu pai, 585 anos. Ou seja, toda essa informação que se tem, nós temos registrados e passou para Noé. E ainda Noé, depois do dilúvio, ainda viveu 350 anos. Está registrado em Gênesis 9, 28, 29. Foi a morte de Noé. Então, bom, que os irmãos possam fazer bom proveito. Uma coisa simples, uma ferramenta simples. Qualquer um de vocês, que se vocês pegarem lá em Gênesis 5, vai conseguir fazer. É meio chatinho só com as datas. Tá vendo como é que eu coloquei assim, rabisquei? Porque eu tinha errado, mas eu acertei novamente. Mas depois também eu vou mandar a foto para os irmãos, para aqueles que gostam de estudar. Eu acho que é uma ferramenta útil. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe a todos. Fique na paz.